Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Sr. Secretário-Geral, Sr. Presidente do Conselho de Disciplina, caras companheiras, caros companheiros. Só não está muito famoso. Deixe-me, em primeiro lugar, Sr. Presidente da Mesa do Congresso, agradecer-lhe a minha intervenção neste momento da Ordem de Trabalhos, apresentando aqui um contributo de que sou voz de muitos companheiros, trabalhadores e trabalhadoras sociais-democratas do Porto. Um contributo que vem essencialmente falar de emprego, que vem essencialmente falar do drama do desemprego, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social. Agradecer também o ter permitido a distribuição deste documento pelos congressistas. O desemprego é um problema social, e vimos há pouco o Arménio falar aqui de coesão social. Eu tenho para mim que muito dos problemas que esta crise nos trouxe e das medidas e do caminho que o Governo de Portugal tem seguido, muitas vezes quero-vos dizer, como trabalhador e como social-democrata, dizer-vos que se o caminho é estreito e se as alternativas podem ser poucas, mas há uma coisa em que não pode faltar a um social-democrata e a um governo liderado pelo Partido Social Democrata: a sensibilidade social. É sensibilidade pelas pessoas, porque o fim último da política, como dizia Francisco Sá Carneiro, são as pessoas. O desemprego é também um problema económico. Já ouvimos aqui hoje falar na procura interna. E um desemprego significa menos rendimento disponível, significa menos consumo, significa menos procura interna, significa, num círculo vicioso, menos produto e mais desemprego. E, portanto, o desemprego, além de ser um problema social, é também um problema económico. Mais de 700 mil desempregados hoje em Portugal. Mas há uma coisa que me preocupa mais do que o valor da taxa de desemprego. Seja ela dada pela Eurostat, seja dada pelo INE, seja dada por inquérito pelo Instituto de Emprego. O que me preocupa e o que deve preocupar hoje o social-democrata é que por trás daquela taxa estão 700 mil pessoas. E temos que ter a coragem e a sensibilidade para perceber que estão ali dramas humanos. Mas há uma coisa que me preocupa essencialmente hoje, na nossa taxa de desemprego, no nosso desemprego. É o desemprego estrutural. O desemprego estrutural existe quando as competências estão desequilibradas no mercado de trabalho. Ou seja, quando aquilo que os empregadores querem, não têm. E aquilo que se oferece em termos de competências para arranjar um posto de trabalho, os empregadores não querem. E esta taxa, nos últimos 20 anos em Portugal, mais do que duplicou e é hoje 12%, ou seja, afeta 500 mil concidadãos nossos, mais de 500 mil concidadãos nossos, que não basta uma simples retoma económica para que obtenham um posto de trabalho. Tem a ver com causas estruturais da economia portuguesa. Poderia focar algumas causas. A limitação do tempo. Vou focar 2 ou 3 causas que me parecem importantes, mas elas estão no documento escrito que distribuí. Obviamente, nós temos um processo de globalização. E não é só um problema de concorrência comercial. É também um problema de deslocalização do setor industrial e de muitas empresas do setor industrial para países emergentes, muitas vezes em condições de concorrência perfeitamente desleal. Mas também nós tivemos nos últimos anos um modelo de crescimento da economia portuguesa que apostou naquilo que eram os bens não transacionáveis, nas utilities, em setores não concorrenciais e, obviamente, sem valor acrescentado. E se aponto esta causa, é porque o caminho não pode voltar a ser o mesmo. O caminho de um novo modelo económico tem que passar, obviamente, por uma aposta nos bens transacionáveis, ou seja, no aumento das exportações e na substituição de importações. E é aí, junto das pequenas e médias empresas, que se criam os postos de trabalho. E aquilo que nós devemos fazer, em primeiro lugar,
é, obviamente, absorver o desemprego estrutural. Mas se analisarmos bem esse desemprego estrutural, onde é que ele está? Está nos jovens. 39%, quase 40% da taxa de desemprego, até aos 24 anos. Jovens que é uma geração qualificada, mas que o mercado de trabalho não reconhece essas qualificações. E então nós temos que pensar repensar novamente nas reformas estruturais e no nosso modelo de ensino. E dou-vos apenas um pequeno exemplo. Universidade e Politécnico. Será que o nosso sistema continua a ser um sistema dual? Claro que não. Temos o Politécnico a competir no mesmo terreno das universidades, quando, por exemplo, o Politécnico devia estar mais regionalizado e oferecer cursos de uma política regional e, obviamente, mais práticos e virados para a economia. Mas se falamos nos jovens, falamos também naqueles com 40, 45, 50, 55 anos, que muito dificilmente, sendo o desemprego estrutural, regressarão ao mercado de trabalho. E como sociais-democratas, nós temos que ter uma resposta, não só em termos económicos, mas temos que ter uma resposta em termos sociais para estas pessoas. E por isso, caras companheiras e caros companheiros, é preciso uma nova orientação da política económica, baseada, obviamente, em políticas ativas de emprego, que apoiem a produção e o crescimento do produto baseado nos bens transacionáveis. Um desígnio nacional que é exportar, mas também um novo horizonte para a juventude, valorizando o trabalho, valorizando a mobilidade social. E agora vamos à questão das causas. Eu costumo dizer que o Partido Social Democrata não é um partido trabalhista, mas é com certeza um partido de trabalhadores. É com certeza um partido de trabalhadores. Foi assim desde a sua fundação com Francisco Sá Carneiro. E os TST? E os TST? Os TST têm que ter cada vez mais uma voz, não só em defesa dos trabalhadores, mas em defesa da coesão social e das políticas sociais. Os TST têm que ser cada vez mais dentro do partido. E eu sou de centro-esquerda, estou bem no centro-esquerda. Mas entendo que o partido sempre foi, somos todos sociais-democratas. Umas vezes mais no centro-direita, outras vezes mais no centro-esquerda. Agora, os trabalhadores sociais-democratas têm que ser cada vez mais, nas políticas sociais, uma voz afirmativa e, sobretudo, serem, quando tiverem que ser, a consciência crítica do PST. É necessário preparar o sistema de ensino para a empregabilidade e cada vez o nosso sistema de ensino deve ser mais vocacionado e virado, obviamente, para a empregabilidade dos jovens. Mas também o apoio no terceiro setor. Políticas ativas de emprego nas áreas da cultura, nas áreas da inovação social, nas áreas da ação social. E, caros companheiros, caras companheiras, está aí o novo quadro comunitário de apoio Portugal 2020. E muito bem, há um pacote de 6,2 mil milhões de euros, destinado unicamente às pequenas e médias empresas. E é este pacote que o Governo não pode desperdiçar, porque são 6,2 mil milhões de euros que devem ser investidos nas pequenas e médias empresas, que é a base da criação do emprego. Companheiro, prepara-se para acabar, já está a terminar o seu tempo. Vou terminar, Sr. Presidente. E vou terminar dizendo claramente, em termos políticos, uma mensagem final. Uma mensagem de que os TST têm que defender um modelo de economia não baseado no baixo salário. Não é a redução salarial que torna competitiva as empresas. Demonstra-se facilmente que problemas do tráfico jurídico, problemas do financiamento das empresas, do custo de financiamento das empresas, valem muito mais do que o simples aumento salarial do salário mínimo nacional, que não pode ser apenas bandeira, tem que ser concretização. E para tudo isto, caras companheiras e caros companheiros, termino dizendo que, obviamente, é fundamental para o futuro do país e para resolver a questão do desemprego, a questão do diálogo social e do diálogo político. E os TST devem ser também, não só bandeira, repito, mas devem ser, sobretudo, quem deve liderar todo este movimento de diálogo e de exigência pelo emprego, do diálogo social e do diálogo político. Muito obrigado.